Em Gênesis, capítulo 1, no verso 1, primeiro capítulo e versículo da Bíblia, que fala do livro do princípio de todas as coisas, na minha tradução, no princípio criou Deus os céus e a terra. Somente isto. Já em João capítulo 8, verso 23 e 24, Jesus se apresenta como o Eu Sou, ele que tem vida em si mesmo, que não depende de absolutamente nada para ser o que é. Cristo, ele existe, ele é coexistente com Deus. Falar desde o princípio é falar do mundo conhecido. Mas Cristo, ele é coexistente com Deus, sempre existiu, sempre existirá, e ele fala, eu sou o que sou. E quando ele se apresenta desta forma, em João capítulo 8, verso 23 e 24, ele estava dizendo para os religiosos, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, vocês vão morrer em vossos pecados. Para isso Jesus veio, para reconciliar o homem com Deus, que o homem distanciou de Deus. Então Cristo veio dizendo, eu sou o Emanuel, o Deus conosco. O próprio Criador esteve aqui conosco, morreu por nós, pagou bom preço naquela cruz, nos reconciliando então com Deus. Ele diz o seguinte, se você não crer, eu morri para isso, eu sou o que sou, você vai morrer seu pecado. Jesus estava dizendo isso para as pessoas que diziam conhecer alguma coisa sobre a lei de Deus. E o que chama mais atenção, em Gênesis capítulo 1, que fala que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E depois, passado mais ou menos 4.000 anos, de Gênesis capítulo 1, verso 1 até Cristo, Jesus se apresenta como o Deus encarnado. Ele veio para isso, para reconciliar o homem com Deus, para que o homem entenda da necessidade de ter os seus pecados remidos pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Isso gera em nós uma atenção especial, que Deus, ele é o personagem principal da história da humanidade. A gente pode até colocar um tema aqui, como Deus, personagem principal da história da humanidade. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz, no princípio ele criou os céus e a terra, e em Cristo nós existimos, respiramos e andamos, nós não poderíamos ser o que somos, nem a oportunidade que temos se Cristo não promovesse isso a nós, nós seríamos o mais miserável de todos os homens se não tivéssemos esta compreensão. E no conceito da palavra de Deus, judaico ou cristão, Deus sempre vai ser o personagem principal da história da humanidade. No filme, já está sendo passado há centenas de anos, muitas pessoas tentaram ser o personagem principal. A gente vê tantos imperadores, tantos homens na história, tantos impérios se levantaram, quantos impérios sumiram, não existem mais. Hoje, alguns países, no modelo capitalista, tenta ser o personagem principal. Quando não é um país capitalista, é a ciência que tenta ser o personagem principal. E a gente vê tantos apelos para que a gente esqueça de Deus, esqueça de Gênesis, capítulo 1, verso 1. E diante das adversidades, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece que foi Deus quem criou tudo. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele enviou o seu Filho ao mundo para reconciliar o homem com Deus. Esse é o tema principal, o tema do resgate,
o tema de que a humanidade possa se voltar para Deus. Neste filme da humanidade, Deus é o personagem principal. Até mesmo da sua vida, se você não tomar cuidado, outras pessoas serão o personagem principal da sua vida, do teu pensamento, do teu coração. Tem pessoas que vivem mais o que os outros pensam sobre ele do que ele pensa de si mesmo. Ele gasta mais tempo procurando justificar o que as pessoas pensam dele, do que o que ele mesmo quer ser, ou quer conquistar, ou quer buscar, ou quer existir nessa terra. Se você é o personagem principal da sua própria história, pois é, tem muitas pessoas querendo ser personagem principal da sua vida. E daqui a pouco, você fica em segundo plano. Você passa a ser um coadjuvante. Ou até mesmo uma pessoa que participa da história e você perde até mesmo a essência do que você é. Quantas pessoas gastam tempo e mais tempo, respondendo o que as pessoas acham dele, do que o que ele mesmo quer ser em vida, quer conquistar, projetos ou sonhos e assim por diante. A humanidade, ou os movimentos da humanidade, tentam fazer isto. Tenta tirar Deus como personagem principal da existência de todas as coisas. Se foi Deus quem criou os céus e a terra e a sua plenitude, qual seria um outro personagem que poderia criar esta rivalidade com Deus? Às vezes, diante das adversidades ou das lutas da história da nossa existência, a gente pode colocar Deus em segundo plano e permitir que outras coisas ou pessoas ou temas sejam importantes do que o próprio Deus em nossa vida. Na história da humanidade, Deus, ele é o personagem principal. A humanidade começou em Deus e vai terminar em Deus. Deus trouxe à existência o homem. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e deu um mecanismo para que a pessoa vivesse feliz e entendesse o propósito dele. Mas o homem distanciou de Deus. Mas tudo começou em Deus. E o final da história humana vai culminar em Deus. Então, o personagem principal, repito aqui, é Deus. Deus é o personagem principal da história da humanidade. Deus não foi convidado para fazer parte da história da humanidade. Nenhum diretor ou roteirista disse: Deus, o senhor quer fazer parte da história da humanidade? Não foi Hollywood, não foi um pensamento aí filosófico, ideológico e assim por diante que está convidando Deus a fazer parte da história da humanidade. Parece que, diante de tudo que está acontecendo aí fora, a gente está convidando Deus para resolver o problema que está acontecendo na Terra. Parece que é assim. As coisas acontecem sem Deus e quando a gente precisa que alguma coisa se resolva, a gente convida a Deus para fazer parte da nossa história. Quando, na verdade, ele é o personagem principal da nossa própria existência. Tem muitas pessoas que já vivem uma história sem Deus. Ele tirou Deus da história da vida dele, da história da vida dela. Já tem tantos atores envolvidos na história do ser humano que Deus, de fato, já foi descartado, quando, na verdade, tudo veio de Deus. Diz a palavra de Deus que em Deus nós respiramos, nós andamos e existimos. Esse versículo nos remete a Cristo. Então, Deus, ele não é convidado para fazer parte da história da humanidade. Na verdade,
Há poucos dias atrás, há mais ou menos 120 dias atrás, quando o novo coronavírus chegou aqui no Brasil, Deus foi colocado em quarentena pelos governantes. É muito importante que todas as pessoas fiquem reclusas. A gente entendeu muito bem a necessidade disso e entendemos até hoje. Por isso que a gente está usando máscara e até mesmo este visor aqui, esse protetor facial. A gente entende. Mas quando existe uma conotação de que Deus não é essencial diante desse alvoroço que tem atingido o mundo e principalmente o Brasil, onde as igrejas, onde promove Deus, onde promove ou se eterniza Deus, baseado em Gênesis capítulo 1, verso 1, onde os serviços religiosos não são vistos como essenciais, há muito tempo, na vida de muitos governos, na vida de muitas pessoas, Deus já não presta mais um serviço essencial. A religião já não presta mais um serviço essencial. O único serviço e a única voz que a gente pode ouvir no dia de hoje é da ciência. A ciência é o personagem principal de Deus que criou os céus e a terra. E em Cristo, no qual nós respiramos, andamos e existimos, parece que há muito não faz mais parte da história da humanidade. Mesmo neste momento de pandemia, eu quero dizer para todos que estão aqui e nos ouvindo, Deus continua sendo o personagem principal. Quando surgiu os impérios no mundo, lá no Egito, na Síria, na Babilônia, Império Persa, Otomano, Grego, Romano, Deus sempre continuou sendo o personagem principal. Quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, a peste bubônica lá atrás, Deus continuou sendo o personagem principal. E nós estamos aqui nesta noite confessando que Deus continua sendo o personagem principal da história da humanidade. Eu não sei se ele continua sendo o personagem principal da sua vida. Porque para muitos o personagem principal da vida dele é o novo coronavírus. Ou é a vacina de Oxford, ou a vacina russa agora, ou chinesa, a cloroquina, azitromicina, remdesivir. De repente, é isso que está se tornando o personagem principal para muitos. E Deus está naquele quartinho escuro, lá no canto, jogado ali, e ninguém o percebe mais. Engana-se quem pensa que Deus não continua sendo o personagem principal da história da humanidade. Muito bem. Não é o novo coronavírus que traz a doença do Covid que é o personagem principal. Não é, gente. Ele pode ter existido com a vontade permissiva de Deus, mas Deus continua sendo o personagem principal. O personagem principal da diversidade que o mundo atravessa não é a China, não é os Estados Unidos, não é o Brasil, não é o nosso presidente, os nossos governos, principalmente aqui de São Paulo. Já disse aqui que o personagem principal que a gente pensa que da história da humanidade que vai se levantar é uma vacina. E nós vamos vacinar Deus também. Se uma dose não for suficiente, 2 doses, vai criar em Deus os anticorpos necessários para ele não ser contaminado por esse vírus. Onde está Deus na história da sua vida? Da minha vida? Onde está Deus como personagem da história do nosso Brasil, deste mundo? Deus está aí, olhando e vendo tudo. As pessoas tentam mover as peças e até esquece que Ele criou os céus e a terra e que tudo que acontece
está na vontade permissiva dele. E a gente não pode permitir que outro personagem ocupe o seu lugar, embora que Deus não precise de defesa, mas nós que temos a revelação da palavra de Deus, nós não podemos permitir e nem ouvir qualquer voz que tente conquistar ou querer estar no local ou no lugar que só pertence a Deus. Qualquer lugar ou qualquer coisa, qualquer tema que suba no altar de Deus, passa a ser a idolatria. Se eu não tomar cuidado, eu estarei idolatrando mais uma vacina, um remédio, do que o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. O personagem principal da história da humanidade é Deus. Nós estamos aqui em quarentena, e é justo, mas pedindo a ajuda de Deus para que Ele possa intervir como Ele sempre veio, como Ele sempre interviu, como Ele sempre direcionou. A tua vida aqui, nesta noite, se você não sabe, é um milagre. Quantas pessoas, às vezes, quer tirar a sua própria vida porque ele entende que a história da vida dele não faz sentido. Se ele soubesse a história da vida dele, o que aconteceu lá no passado, o fruto de quem ele é, dos seus pais, avós, bisavós, triavó, tataravó, pentavó. Filho, se você está aqui, tantas ocorrências aconteceram no passado, e qualquer milímetro fora deste contexto, você não estaria aqui. E se você está aqui, você já é um milagre, e Deus faz parte da história da sua vida. Estava contando para meus filhos, às vezes eles acham engraçado algumas coisas, mas falam. Meus avós vieram lá da Sérvia, da Hungria, o resto veio lá de Portugal. Meu avô, lá em 1914, estava noivo de uma moça lá na Sérvia. Os pais eram sérvios, mas ele nasceu na Hungria, era o Império Austro-Húngaro. E como ele nasceu na Hungria, ele teve que combater na Primeira Guerra Mundial a turma da Sérvia, que era como se fosse um estado do Império Austro-Húngaro. Ele teve que terminar o namoro dele com a noiva que ele tinha, para poder combater contra a cidade que os pais dele nasceram. E ele teve que terminar o namoro. E naquela coisa tamanha da Primeira Guerra, ele sobreviveu, depois ele casou, ficou viúvo. A noiva dele tinha casado, ficou viúva com 3 filhos. Eles casaram aqui no Brasil. Vieram para o Brasil em 1924. Ele viúvo, ela viúva. E resolveram, então, casar de um noivado que eles terminaram por causa da Primeira Guerra. Disto nasceu minha mãe. A minha mãe casou e eu estou aqui. Eu tinha 1001 chances de não estar aqui. Se a gente pegar a história de cada um, se pegar, por exemplo, os moreninhos aqui, a história de Diogo, outros que aqui estão, vieram lá do continente africano, e veio pelos navios negreiros, onde as suas descendências sofreram muito pelo escravismo na época. E quando você vê alguém de pele escura aqui, você tem que olhar para ela como um milagre. Porque tinha tudo para não existir. E quando a gente olha cada um que aqui está nesta noite, você tinha tudo para não existir. Você teve os seus pais, alguns de repente não conheceram os pais, outros de repente não conheceram os seus avós, triavós, tetravós, pentavós, e você é uma combinação de um contexto que teria que ter livros e livros para contar a história, para justificar a sua presença aqui nesta noite. De repente você não dá a mínima para a tua história, mas se você soubesse o milagre que é a sua existência aqui no dia de hoje, você daria glória a Deus 24 horas por dia.
a gente percebe quantas coisas querendo ocupar esse Deus que nos deu a graça de estarmos aqui. Daqui a pouco nós vamos participar dos elementos, do pão, do vinho. E a gente percebe que deste Deus, que é o personagem principal da história, ele deu possibilidades para que a gente pudesse existir e promover o seu nome e estar debaixo de ações de graça e ter muito mais motivo para agradecer do que achar que a vida não vale a pena. Por isso que o grande personagem da humanidade, o personagem principal da humanidade, é Deus e continua sendo Deus. Não permita, por mais que é importante, porque a ciência vem de Deus, mas a ciência não é o personagem principal. O novo coronavírus não é o personagem principal, gente. Os medicamentos que virão não é o personagem principal, ou não serão, porque estes temas não podem, criar uma rivalidade com o próprio Deus, de Gênesis capítulo 1, verso 1, que ele criou os céus e a terra. Se você puder contar as estrelas, se você puder entender o que é, este planeta, o seu ecossistema, as maravilhas do corpo humano e a questão do universo como um todo, a gente vai entender porque Deus é o personagem principal da história da humanidade. Deus está agindo, embora a gente não perceba, Ele está agindo. Ele conta o tempo. O tempo existiu a partir de Deus. É Deus quem criou o tempo. Em Gênesis capítulo 1 e assim por diante, fala que ele fez divisão entre a noite e o dia, os luminares maiores, um para governar o dia, outro à noite, e assim por diante. E ele coloca as estações para que o homem pudesse contar o tempo. Deus é o criador do tempo. Todos os teus dias, toda a sua existência estão contados por Deus. Deus provou isso para o seu povo. O povo de Deus no Velho Testamento foi para o Egito, ficou no Egito 430 anos. Faraó não quis que o povo de Deus saísse do Egito. Deus então advertiu o Egito com 10 pragas, vocês sabem muito bem desta história. Aquelas pragas que vieram, a água que se transformou em sangue, ou então as rãs, os gafanhotos, as moscas, a escuridão, as úlceras e, por fim, a morte dos primogênitos, ali não teve sequer um dedinho do diabo. Foi sentenças do próprio Deus. Em Apocalipse, quando fala que os 7 selos serão abertos, que 7 trombetas serão tocadas, que 7 taças serão derramadas sobre a humanidade, não haverá sequer um dedinho do adversário, porque serão os anjos que promoverão, trarão as advertências sobre a terra. Existe um mover de Deus neste tempo. Este mover que está acontecendo, por mais que traga estranheza, é Deus fazendo com que a gente reorganize o nosso pensamento, a nossa dependência e até mesmo o filme da nossa história, porque já tem história de muita gente que Deus já não é personagem há muito tempo. É como o futebol. Deus está no banco de reserva. Às vezes nem para banco de reserva serve. Talvez para gandula mesmo. Para pegar a bola quando sai das 4 linhas. Deus, na história da humanidade, ele tirou o seu povo do Egito. Fez uma grande nação, Israel. Depois Deus permitiu que o Império Assírico entrasse no Reino do Norte, depois o Império Babilônico, depois o Império Persa, daí vem Jesus. Jesus nasce numa manjedoura através de um casal de camponês. Deus cuida do seu filho na terra. Deus faz com que sábios atravessem o Oriente, encontrem o menino na sua casa
e dê para ele presentes, unguento, ouro, incenso, que valia um bom dinheiro. E José e Maria se manteram com aqueles presentes no Egito escondido do rei Herodes, até que se cumprisse a plenitude do tempo. E de fato, Jesus, depois, com a morte de Herodes, seus pais vêm, ficam praticamente em Nazaré, e um menino cresce ali, e perto dos 30 anos começa o seu ministério, fazendo obras maravilhosas, dizendo eu sou, dizendo que ele era Deus conosco, dizendo que ele veio para isso, que ele veio para os injustos, não para o justo, ele veio para os pecadores, não para aqueles que se diz que são santos. Jesus veio para quem precisa dele na história da sua vida. Jesus veio para ser o personagem principal da história da minha vida e da sua vida. E eu pergunto se você quer isso. É o que ele quer fazer nos dias de hoje. Por mais que a gente não compreenda a dimensão de toda essa diversidade no mundo em nosso tempo, mas Deus continua sendo o personagem principal, e eu quero te encorajar para que Deus continue sendo o personagem principal, não no contexto somente da história bíblica, mas da sua vida. Não permita que outras coisas ocupem o lugar de Deus na sua vida, que o medo, a incerteza, a desconfiança, que você possa entender que Deus, Ele está lá vendo, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe dos nossos dias, Ele quer cooperar em nossa vida, por isso que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, eu estou à porta e bato, ou seja, ele veio de longe, ele veio do alto, se encarnou, viveu o que viveu, para bater em nossa porta, e ele diz, eu estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entro na sua casa, eu vou ceiar com você, você vai ceiar comigo, você não será chamado servo, mas amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, o amigo sabe, e ele quer fazer isto, na história da minha vida, da tua vida, da nossa família, do nosso estado, do nosso país, da humanidade. E quando as coisas se acalmarem, eu espero que, pelo menos na história particular de muitas pessoas, Deus continue sendo o personagem principal, porque será levantado um outro altar, o altar da ciência, o altar do conhecimento. E Deus disse para Daniel, está lá no capítulo 12, Daniel, vai na tua força, porque a ciência se multiplicará. Até mesmo a ciência, como um dom divino, é um instrumento que Deus deu para o homem, para o bem-estar do homem. Nós estamos aqui através de respostas da ciência. Esse som, microfone sem fio, este óculos o que nós estamos usando, esta energia, tudo isso é ciência, é uma dádiva de Deus, mas nem mesmo a ciência é o personagem principal da história da humanidade. Se tirar Deus como personagem principal da história da humanidade, ou da minha história, ou da sua história, eu já falei aqui numa outra oportunidade, é como um X-egg que você vai pedir em uma padaria, numa lanchonete ou em outro local, me dá um X-egg, e o cara fala, olha, não tem ovo. Aí você fala, me dá só o X. Pode ser um X-egg sem ovo? Pode ser um cheeseburger sem um hambúrguer? Pode ser um cachorro quente sem a salsicha? Querer ter uma história de vida particular, ou familiar, ou nacional, ou no âmbito da humanidade, sem Deus,
de Gênesis 1, verso 1, que é o Criador de todas as coisas, é o X-Egg, sem ovo. É a vida de alguém sem essência. E Deus está nos dando uma quarentena de reflexão. Dá uma olhadinha nas quarentenas da Bíblia. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, para encerrar, ele subiu aos céus, ele disse para que o povo que o seguia, mais ou menos 500 pessoas, fosse para Jerusalém e ficasse lá, até que do alto fossem revestidas de poder. Jesus estava querendo dizer, e ele disse isso e os anjos confirmaram isso, vocês vão para Jerusalém e fiquem em quarentena. E fique ali, até que do alto você seja revestido de poder. E o povo ficou. Daqueles 500, mais ou menos 120. Alguns dizem talvez no cenáculo ou no pátio do templo, não importa, eles estavam ali em Jerusalém, aquela quarentena de ordenança. E aqueles que estavam ali assentados foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo proporcionava e viram-se pousando na cabeça de cada um deles línguas repartidas como que de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Na quarentena de Jerusalém, Deus derramou um grande poder. Eu espero que depois desta quarentena você saia saltitando, pulando, cheio da graça, da alegria, do poder, com vontade de louvar melhor, de pregar melhor, de ensinar melhor, de visitar, de cuidar, de, transbordar o amor e a graça. Porque talvez quarentena para alguns é cheiro de naftalina, é cheiro de mofo. As quarentenas da Bíblia, quando elas terminaram, o povo saiu cheio de alegria, de comoção, de vontade de fazer a obra de Deus, de se sentir um instrumento nas mãos de Deus. Tem gente que morre na sua quarentena, tem outros que não, se torna uma brasa viva. Eu posso dizer com toda certeza, todos que estão em quarentena, mas que tem Deus como personagem principal, esse sim, esse salta de alegria, dá glória a Deus, ele tem certeza, tem sonho, tem projetos, ele tem contentamento, ele tem paz, ele sente segurança. Porque Deus é o personagem principal da história de vida dele. Não permita que nada seja o personagem principal que não seja Deus da sua vida. Nós temos o cuidado de Deus e sabemos que Deus está no contexto da humanidade, da história da humanidade. Mas não diga para Deus, eu vou te servir logo que a gente der um jeito na Covid. Deus, eu vou tomar uma atitude logo que o novo coronavírus, e Deus fala assim, tá bom. Bom. Não espere as coisas acontecerem para convidar Deus para a história da sua vida. Coloque Ele como personagem principal e você vai ver que tudo vai dar certo. Você vai ver que tudo veio dEle. É resposta dEle. Se Ele criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, verso 1, e depois encarnou e esteve conosco. Jesus diz, eu sou. E se vocês não crerem nisso, no que eu sou, como personagem principal da história da humanidade, vocês morrerão nos vossos pecados. Porque eu posso ser salvo de um desemprego, eu posso ser salvo de uma doença crônica, eu posso ser salvo da Covid-19. Mas se eu não tomar cuidado, eu posso morrer nos meus pecados. E Jesus disse, eu estou com você, eu quero estar com você, eu quero fazer parte da sua história como personagem principal.
eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. E você vai celebrar comigo. Você deve orar nesse tempo para que Deus abrevie esses dias, para que Deus entre com providência, mas sempre tendo esse entendimento. Ele é o personagem principal da humanidade, da minha história de vida, da sua história e de todos aqueles que creem nisso. Amém?